Quais são as diferenças do Loló e do lança-perfume? Não, o líquido em si é exatamente o mesmo, né? Mas a via de inalação é um pouco diferente, né? Porque o Loló, basicamente, isso é coisas que me contam, né? Não, tem muito aluno, muito jovem. Aí eles vão contando. E aí eles falam que quando tinha carnaval eles iam e eles contam. Eles querem saber, né? Aí eu preciso perguntar primeiro o que acontece. Então, o lança-perfume era algo que era um spray, basicamente, sublingual, né? E o Loló, é um líquido, você abre ali o potinho, coloca na roupa e inala, né? Coloca na roupa, É, dizem que sim, na roupa, aí fica cheirando e assim. fica cheirando aquelas coisas. Ou tem um pessoal que, um tempo atrás rolou uns vídeos, né? O pessoal ficava balançando latinha, ficava balançando as latinhas lá, aquelas coisas todas e... Enfim, acho que era pra esquentar o líquido, né? Mas tu mostrava a molécula de cada. Sabe o que tem dentro de cada negócio? Clorofórmio são líquidos geralmente muito voláteis, né? Que tem uma capacidade de evaporar muito facilmente, né? E tem um cheiro. O clorofórmio tem um cheiro um pouco adocicado, né? Então ele já é uma coisa interessante para se colocar. O cloro o quê? Clorofórmio. O que é o clorofórmio? Então, é um dos componentes que utiliza para fazer o Loló e lança-perfume, E né? onde é que acha isso? Como é que o cara encontra isso pra fazer o Loló? Aí eu já não sei. Então existe um tráfico de cloro. Cara, pra você ver, quando eu tava na faculdade e a gente tinha que usar clorofórmio pra fazer alguma separação, alguma síntese no laboratório, o clorofórmio, por ser muito volátil, ficava num equipamento que chama capela, né? Parece um exaustor, basicamente. E aí era engraçado que a galera ia dosar ali o clorofórmio nos potinhos e tudo mais. E a ideia da capela é que você jogue esses gases pra atmosfera, e que você não fique respirando, Pra né? Deus, né? Devolve pra Deus. E aí você tem uma porta que fecha na tua frente aqui e você manipula ali, né? Tal. Ah, tá. Fica na distância do negócio. Isso, isso. Uhum. Aí quando você via que tinha clorofórmio no laboratório, a galera fazia o quê? Abria a porta, enfiava a cabeça dentro da capela, abria o pote e ficava respirando ali em cima. Então tinha essas coisas assim, né? Por que ele faz no ser humano esse Então, elemento aí? o clorofórmio é um pouco apolar, né? Aí eu não Ah, sei o mecanismo. o que é apolar, pô? Então, o mecanismo de Eu vou ação. abrir todos os parênteses possíveis aqui, tá? Porque. Não, eu não sei basicamente todos os mecanismos de ação, né? Mas a ideia é que ele interage bem com as gordurinhas do neurônio. Apolar Ah, é coisa que é meio gordurosa, né? Então, quando você fala que é apolar, lembra de gordura, né? Então, é algo nesse sentido. A água é polar, por outro lado, né? Não interage bem com gordura, né? Então, você por isso que tem. o água e óleo. Não se misturam por diferença Ah, de boa. polaridade. Então, as coisas não se misturam nesse sentido. Então, Então no nosso cérebro tem um cara que quer muito ficar doidão. Tem um. sempre tem, né? Acho que a gente não foi feito pra ficar 100%. Todo o São, nosso equipamento, ele tá querendo captar coisas que deixem ele doidão. acho que sim, cara. Eu voto nessa ideia aí. Porque se esse elemento aí, Na verdade, é uma substância, né? Ah, tem diferença de substância para elemento? Isso é uma coisa muito comum nos veículos de comunicação, que sempre se confunde o que é átomo, elemento, molécula nesse sentido, né? Então, o elemento é o conjunto que você tem de um tipo de átomo, né? Caracterizado pelo número de prótons, número atômico, essas coisas. É um conjunto. Então, nessa sala, a gente pode falar que a gente é um conjunto de elemento X, por exemplo, né? Aham. Na outra sala, tem um conjunto de elemento Y. A junção desses conjuntos forma uma estrutura que pode ser uma molécula, um composto iônico, nesse sentido, né? Então, muitas vezes nos veículos de comunicação você vê, o elemento água. Não, a água é uma substância formada pelos elementos hidrogênio e oxigênio, né? Ah, Então, tá. você tem essa série de diferenças. Então, o clorofórmio é uma substância formada por carbono, hidrogênio e cloro, né? Extremamente volátil. Entra na composição também do Loló o éter. A gente voltou, né, no assunto do Loló. Por isso que tem aquelas coisas assim, acho que tem um do Senhor dos Anéis que fala, eu sinto um cheiro etéreo no ar, Aham. né? Então tem essas coisas algo que vai que evapora muito, é etéreo, né? Que vai pro éter. Que vai pro éter, essas coisas. Então, aí você bota uma essência lá e seja feliz. Mas onde é que termina, assim? Porque cada elemento ou substância tu consegue quebrar e descobrir mais coisas dentro dele, né? A princípio, o átomo, você pode destruir ele, né? Você pode estourar o átomo. Não é muito interessante porque você faz boom, uma bomba nuclear, né? Uma bomba atômica ali, O né? átomo é o último. É o último pedaço.
Para os químicos até pode ser considerado, né? Mas agora para um físico de partículas, você pode ter. Ele estuda, na verdade, as partículas menores do que o próprio átomo, né? Então você tem ali próton, nêutron, e aí tem partículas ainda menores, quarks, coisas que é uma viagem sem cheirar meia. Mas, mas já chegaram no fim, assim, daqui a gente não consegue mais quebrar nada. Olha, eles estudam aquelas partículas pequenas, que eu também não entendo muito bem, mas não sei se eles estão descobrindo ainda partículas menores do que essas, né? Mas eles estão ali.